Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula dessa semana. Estamos na nossa 12ª semana de atividades remotas, dentro da 4ª semana do mês de julho, na nossa disciplina de Matemática 1. E hoje nós iremos fazer a correção da atividade do PDF, visto que o assunto da aula passada foi a revisão das operações envolvendo os números inteiros. Iremos abordar o conteúdo potência com base negativa e vocês irão resolver a atividade do PDF desta semana. Pessoal, só relembrando a regrinha da adição com números inteiros. Nós vimos na adição que podemos ter uma soma cujos números possuem sinais iguais ou números que possuem sinais diferentes, certo? Quando os sinais são iguais, a gente vai repetir o sinal desses números e vai somá-los. Quando os sinais são diferentes, a gente tem um procedimento que iremos ver em breve, certo? Então, nesse exemplo, eu tenho menos 10 mais menos 3. Vejam, eu tenho uma soma de dois números negativos. Ambos têm o mesmo sinal, que é o de menos. Então, conforme a regra que foi estudada, repetimos o sinal de menos e iremos somar os números. 10 mais 3, 13. Então, nós temos aí nessa soma o valor menos 13, certo? Quando os sinais são diferentes, a gente vai repetir o sinal do número que possui o maior módulo e iremos subtrair esses números. Por exemplo, eu tenho aqui menos 10 mais 5. Para extrair o módulo desses números é bem simples. Basta você retirar o sinal dos números. Retirando o sinal do menos 10, nós ficamos apenas com o número 10. E retirando o sinal do número 5, ficamos apenas com o número 5. E aí nós iremos analisar quem é maior, 10 ou 5? 10. Então, nós iremos repetir o sinal do número 10. Qual o sinal dele? Menos. E iremos diminuir. 10 menos 5, 5. Então, nessa soma, temos como resultado o número menos 5, certo? Então, com base nisso, nós iremos resolver a questão 1. Mas antes, também teremos que ver a questão dos números opostos. Temos aí o número menos 8 e mais 8. São números que possuem o mesmo módulo, porém são números opostos, porque estão à mesma distância do zero, um é negativo e o outro é positivo. Sempre que na adição nós temos dois números opostos, o resultado vai ser zero. Isso mesmo, números opostos, resultado zero. Então, menos 8 mais 8 é igual a zero, certo? A questão 1 era justamente para a gente aplicar o conhecimento que nós temos em relação à adição de números inteiros, né? Temos no item A, mais 16 mais menos 16. Acabamos de ver que números opostos, o resultado é zero. E nesse item A, nós temos uma soma de dois números opostos, logo o resultado é igual a zero. No item B, temos 7 mais menos 9. Sinais diferentes, repetimos o sinal do número que tem o maior módulo. Quem é maior, 9 ou 7? É o 9. Então, vamos repetir o sinal do 9, que no caso aí é o menos. E vamos diminuir. 9 menos 7, 2. Então, temos aí no item B o resultado menos 2. No item C, temos menos 2 mais 7. Sinais diferentes, repete o sinal do número que tem o maior módulo. Quem é maior, 12 ou 7? O 12. Então, repete o sinal dele, que é o menos, e diminui. 12 menos 7, 5. Logo, a resposta do item B, menos 5. No item D, temos menos 17 mais menos 23. Temos uma soma de números com sinais iguais. Quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal, né, menos, e soma os números. 17 mais 23, 40. Resposta do item B, D, menos 40. Essa foi a correção da questão 1 da atividade do PDF.
A questão 2, ela é uma questão que engloba a subtração com números inteiros. E a regra é a seguinte: nós iremos repetir o primeiro número, iremos trocar todos os sinais a partir depois desse primeiro número e vamos resolver a soma. Por isso é muito importante a gente entender a regra da soma para poder fazer a subtração. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos mais 8 menos 3. Então, pela regra, vamos repetir o primeiro número, que é o mais 8, né? Ó, repete o primeiro número. Depois disso, iremos trocar os sinais. Temos menos, vai ficar mais. Temos menos 3, vai ficar mais 3. Então, troca todos os sinais, fica mais 3. Agora temos uma soma de números com sinais iguais. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 8 mais 3, 11, certo? A questão 2 era para a gente resolver as subtrações, né, usando essa regra da subtração. No item A temos menos 40, menos 40. Pela regra, vamos repetir o primeiro número, que é o menos 40, e após ele iremos trocar todos os sinais. Temos menos, vai ficar mais, temos menos 40, vai ficar mais 40. Agora nós obtemos uma soma com números opostos. Vimos há pouco tempo que quando os números são opostos, o resultado é zero. B, menos 22 menos 5. Repete o primeiro número, que é o menos 22, e em seguida vamos trocar todos os sinais. Tínhamos menos, vai ficar mais. Tínhamos menos 5, vai ficar mais 5. Assim nós temos menos 22 mais 5. Vejam, temos uma soma de números com sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, a gente vai repetir o sinal do número que tem o maior módulo. E aí a pergunta é: quem é maior, 22 ou 5? É o 22. Então vamos repetir o sinal dele, que é menos. E iremos diminuir 22 menos 5, 17. Então a resposta do item B, menos 17. No item C temos 40 menos 22. Galera, quando temos um número dentro do parêntese e fora do parêntese tem um sinal de menos, a gente só faz a multiplicação dos sinais. Sinais iguais, resultado positivo. Então no item C vai ter 40 mais 22, certo? 40 mais 22. Porque pela regra da subtração, repetimos o primeiro número, que é o 40, e a partir dele trocamos os sinais. Era menos, vai ficar mais. 40 mais 22, 62. No item C, temos menos 19, menos mais 9. Repete o primeiro número, que é o menos 19, e a partir dele troca todos os sinais. Mais, né, e menos 9. Soma de sinais iguais, repete o sinal, que é o menos, e soma. 19 mais 9, 28. Então, o item D, menos 28. Na questão 3, é uma questão que está envolvendo a multiplicação de números inteiros. E na multiplicação, nós temos que observar a seguinte regra em relação aos sinais. Quando os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Quando o número possui sinais diferentes, né, temos dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Vimos até essa tabela, né, dos sinais. Quando os dois números têm o mesmo sinal, o resultado é positivo. Quando os dois números têm sinal diferente, o resultado é negativo, certo? Vamos aqui nos exemplos. No primeiro exemplo, temos mais 2 vezes mais 3. Vejam, sinais iguais, resultado positivo e multiplica. 2 vezes 3, 6. Segundo exemplo, menos 4 vezes menos 5. Sinais iguais, resultado positivo e multiplica os números. 4 vezes 5, 20. Próximo exemplo, menos 4 vezes mais 5.
Dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E a gente multiplica 4 vezes 5, 20. Próximo. Mais 2 vezes menos 3. Sinais diferentes, resultado negativo. E multiplica 2 vezes 3, 6. Então, com base nisso, nós iremos corrigir a questão de número 3. Essa questão pede para efetuar as multiplicações. No item A temos menos 15 vezes 2. O 15 está negativo e o 2 está positivo. Não podemos nos esquecer da regra dos sinais. Então, sinal diferente, resultado negativo. 15 vezes 2, 30. No B, menos 6 vezes menos 4. Sinais iguais, resultado positivo. Multiplicando 6 vezes 4, 24. No item C tem 21 vezes menos 1. Galera, quando a gente vai multiplicar por menos 1, é só a gente trocar o sinal do número. Se eu tenho 21, vai ficar menos 21. E no item D, menos 4 vezes mais 5. Vejam que os dois números têm sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E ao multiplicar 4 vezes 5, obtemos como resultado o número 20. Logo, a resposta do item B, ou melhor, do item D, menos 20. A quarta questão é uma questão que envolve a divisão. E nós vimos que a regra dos sinais da multiplicação, ele também serve para a divisão. Quando temos uma divisão com dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Quando temos em uma divisão dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. A regrinha dos sinais da multiplicação também serve para a divisão. Por exemplo, mais 6 dividido por mais 3. Vejam que os dois números têm sinais iguais, logo sabemos que o resultado é positivo. E aí você divide 6 dividido por 3, 2. Próximo, menos 4 dividido por menos 2. Sinais iguais, resultado positivo. 4 dividido por 2, 2. Próximo, menos 40 dividido por mais 5. Sinais diferentes, resultado negativo. 40 dividido para 5. E por fim temos mais 21 dividido por menos 3. 21 está positivo e o 3 está negativo. Como os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E aí você divide 21 por 3 é igual a 7. A questão 4, a gente vai usar esse conhecimento e iremos resolver as divisões. No item A, temos menos 26 dividido por 2. 26 está negativo e 2 está positivo. Então, o resultado vai ser negativo. 26 dividido por 2, 13. No item B, temos menos 49 dividido por menos 7. Sinais iguais, resultado positivo. 49 dividido por 7, 7. No item C, temos 81 dividido por menos 3. 81 está positivo e o 3 está negativo. Logo, o resultado é negativo. E você vai dividir 81 por 3 é igual a 27. Item C, menos 27. E no item D, temos menos 633 dividido por 3. 633 é negativo e 3 é positivo. Logo, como os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. 633 dividido por 3 é igual a 211. Essa foi a correção da aula passada e o nosso assunto da aula de hoje é potência de base negativa. Antes da gente ver propriamente a base negativa, nós iremos relembrar alguns conceitos de potência, certo? Temos aqui o número 3 elevado ao quadrado. Nessa potência, nós temos que o número 3 é a base e o número 2 é o expoente. Vocês devem lembrar que na aula de potências nós vimos que quando o expoente é 2, a gente chama de quadrado. E para se calcular uma potência, a gente vai ter que multiplicar a base por ela mesma de acordo com o expoente. Como o expoente é 2,
a gente vai multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Logo, vamos ficar com a seguinte multiplicação. 3 vezes 3, que é igual a 9. Se você multiplicar a base pelo expoente, o resultado vai estar errado, porque 3 vezes 2 é igual a 6, e 6 é diferente de 9. Então, o segredo para se calcular a potência é você multiplicar a base por ela mesma de acordo com o expoente. Agora sim, nós iremos para a potência de base negativa, né? Ó, vejam, eu tenho aí menos 3 elevado ao quadrado. E como é que eu vou resolver isso, né? Se eu tenho menos 3 ao quadrado, quer dizer que eu vou multiplicar o menos 3 por ele mesmo 2 vezes. Vejam, eu tenho um produto de 2 números com sinais iguais. Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. E multiplicando 3 vezes 3, eu obtenho 9. Né? Quando o número é positivo, não necessariamente precisa colocar o sinal de mais na frente, certo? Temos também o seguinte, que a base negativa ela vai ter que estar dentro do parêntese. No caso aí a gente tem uma base negativa porque ela está dentro do parêntese. Se não tivesse esse parêntese, a gente não iria dizer que o 3 ele seria negativo, né? Mas como está no parêntese, a gente tem que esse menos pertence ao número 3. Né? Então, menos 3 elevado ao quadrado, certo? Fiquem atentos. Em uma potência cuja base é um número negativo e o expoente é um número par, o resultado ele vai ser positivo. Quando a gente tem uma potência com base negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, base negativa e expoente par, o resultado vai ser positivo. Base negativa e expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Temos que ficar atentos a essas duas regras. Nos exemplos nós temos o seguinte: menos 9 ao quadrado e menos 5 elevado ao cubo. Vejam, no primeiro exemplo, temos uma base negativa e o expoente par. O número 2 ele é par. Nós sabemos que quando o número é par, o resultado da potência é o quê? Positivo. E ao multiplicar 9 por ele mesmo, nós obtemos o número 81. Certo? No segundo exemplo, temos menos 5 elevado ao cubo. Vejam, nós temos uma base negativa e um expoente ímpar. Acabamos de ver que quando o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então vai ser menos. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Nós estudamos que o segredo é multiplicar a base por ela mesma de acordo com o expoente. Então, eu vou ter que multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, no segundo exemplo, nós temos como resposta o número menos 125. Pessoal, essa é a explicação sobre o assunto potência de base negativa. Em uma próxima aula, nós iremos estudar a potência com expoente negativo, né? Eu peço que vocês tenham o máximo de atenção nessa aula. Dúvidas podem postar no grupo da turma ou procurem no PV, certo? A gente está à disposição. E lembrando que na quinta-feira nós temos o nosso plantão de tira dúvidas através do Google Meet, também que serve para esclarecer as dúvidas pertinentes que surgirem em relação ao conteúdo abordado em sala de aula, certo? Também não esqueçam que nesta semana a atividade está no anexo no Google Classroom, né? Mais uma atividade no PDF, certo? Depois iremos retornar para as atividades do nosso módulo 2. E eu agradeço demais a atenção de todos, né? Conto com a colaboração, como eu falei antes, na participação, que garante a frequência de vocês. E que também não deixem as dúvidas acumular. Não deixem de postar suas atividades dentro do prazo, né? A cada semana nós estamos passando atividades, então nós
espera uma devolutiva por parte do aluno. Agradeço demais a atenção de todos e tenham todos uma ótima tarde.